Olha, irmãos, não sei se você sabe, mas a rede hoje é muito importante. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. Quer me deixar nervosa é você falar assim, daí preciso te falar uma coisa, mas depois eu te falo. Meu Deus, isso é quase me matar. Não, depois eu te falo. O meu irmão tá fazendo isso comigo faz uns 2 dias. Eu preciso te falar uma coisa. Não, mas depois eu te falo. Olha, ainda bem que eu não morri, que eu tô aqui hoje, porque eu tô quase morrendo por dentro. Eu sou muito curiosa. Não sei se você é curioso também. E se você ouviu falar que a gente vai estar começando hoje um projeto novo. Não sei se você já tem alguma informação do projeto. Não era pra ninguém estar sabendo ainda. Espero que o segredo não tenha vazado, né? Vazou o segredo, né? Não. Então, não vazou o segredo, imagina. Hoje nós estamos começando um projeto tremendo na rede de jovens. Até o final da rede você vai saber o que a gente vai fazer. De hoje até o dia 16 de dezembro. É um negócio de Deus. Não veio do nosso coração. O Senhor meio que ditou o projeto para mim sábado passado. Eu saí daqui sábado passado. O André estava aqui pregando. E eu tava falando, meu Deus, que coisa doida. E daí naquele dia, o Senhor já meio que ditou. E eu compartilhei com o Leandro. Falei, ai, Leandro, você acha que dá certo? E daí ele falou, ai, dá. E a pastora Samara já estava pensando em projetos também. A gente uniu o útil ao agradável. E é um negócio meio estranho, mas você vai entender até o final. Eu acho que foi Deus que contou pra gente. Vai ser uma bênção pra você. E quando a gente está reunido aqui, tem rede de jovens se reunindo lá no Campo Grande. Tem rede de jovens se reunindo lá em Valinhos. E tem rede de jovens se reunindo lá em Hortolândia. Porque nós somos uma igreja só. Mas nós somos muito bem organizados. E a gente está alcançando muita gente nesse sábado. Semana que vem o pessoal de Hortolândia vai estar aqui com a gente também. Mas que bom que você veio. Olha como nós estamos muito bonitos. Vê se tem algum jovem bonito aí do seu lado. Olha só. Vê se tem algum jovem bonito. Tem, né? Nem que seja bonito por dentro. Isso, nem que seja bonito por dentro, mas tem um jovem bonito. Que bom que você está aqui. Semana que vem o pessoal de Hortolândia vai estar aqui com a gente também. E hoje nós vamos começar esse projeto tremendo. Pega a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Eu gosto muito desse capítulo. Vários meses atrás, eu fiz um ofertório com esse mesmo texto e o Senhor falou comigo de novo de um jeito tão diferente. 1 Reis 19. Olha que fácil de você lembrar. O título dessa ministração, eu não costumo colocar títulos quando eu escrevo uma ministração, mas hoje eu coloquei. Se chama Chamados para Algo Maior do que Já Vimos. Não é legal? Você foi chamado para algo maior do que você já viu. E a gente vai estudar sobre um jovem nessa noite que foi chamado para algo muito maior do que ele já tinha imaginado. Não sei quais são os seus maiores sonhos. Pensa aí num sonho que você tem para a sua vida. Um sonho que você acha bem grande. Pensa aí. Qual que é o seu sonho? Aparecer na televisão? Não? Pensa aí, um sonho bem grande que você tem. O maior sonho da minha vida era casar, sabia? Era o maior sonho. Depois que eu casei, daí eu tive que arrumar outros. Porque era o maior sonho da minha vida. Olha, esse sonho grande que você pensou aí, o Senhor te chamou para algo muito maior do que esse sonho grande aí que você tem. Para algo muito maior do que você consegue imaginar. Olha só, 1 Reis 19. Diz o seguinte: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz.
E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Não sei se você entendeu muito bem o texto, parece meio esquisito, até porque fala de arar a terra com bois. Você acredita que ontem eu assisti um vídeo na internet sobre arar a terra com bois, porque eu nunca tinha visto isso, mas eu assisti um vídeo ontem, depois eu te conto, eu tô super bem informada com o vídeo que eu assisti. Mas olha, você pode ter achado o texto meio estranho, mas esse texto fala de um dos maiores profetas da história de Israel, chamado Elias. Elias foi um cara top, muito VIP. Ele ia estar na página inicial do UOL todos os dias, se fosse hoje. Ele ia ser capa da Times, não é Times que chama aquela revista famosa que só quem é muito top sai na capa da Times. Elias sairia na capa da Times várias vezes. Não pelado, mas ele sairia na capa da Times várias vezes porque ele era muito VIP. Ele foi um dos profetas mais famosos de todos os tempos. Mas olha só, esse profeta estava passando por um momento de crise. Pergunta pro irmão aí do seu lado, você já passou por alguma crise na sua vida? Ai, meu Deus, será que tem alguém passando por alguma crise hoje? Irmão, se você está em crise hoje, você vai sair daqui sem crise hoje, em nome de Jesus. Olha, a crise de Elias era tão grande que você acredita que ele pediu para o Senhor para ele morrer? Você acredita? Ele falou que ele queria morrer, de tão grande que era a crise dele. Uns meses, ano passado, acho, o apóstolo pregou uma palavra sobre esse texto de Elias e eu chorei tanto que eu quase tive que tomar soro na veia para ficar hidratado de novo depois. Era um profeta em crise. E daí, irmãos, olha só, Elias estava pedindo para morrer. Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse que era para ele se levantar e ele fazer 3 coisas. Ele ia ungir o futuro rei da Síria. Depois, ele ia ungir o futuro rei de Israel. E quem era a terceira pessoa que ele tinha que ungir? O sucessor dele. O cara estava em crise e Deus mandou ele fazer 3 coisas. E disse que ele tinha que ungir um sucessor para ele. Só que não poderia ser qualquer pessoa. Quem seria capaz de substituir o maior profeta que Israel já tinha tido até então? Imagina só se passam a bola para você. É mais ou menos você chegar aqui no culto do domingo à noite e alguém falar assim: Lincoln, olha, o apóstolo tá doente hoje. Ele quebrou o dedinho do pé e ele não pode pregar. Você vem e prega no lugar dele, tá bom? Você vai substituí-lo. Imagina só, eu começava a passar mal. Eu quebrava o meu dedinho também. Eu começava a passar mal. Era mais ou menos isso. Imagina se alguém vai e passa o microfone pra você. Vitor, hoje você pode vir aqui, você vai pregar na rede de jovens. Agora, sim, é você hoje. Foi mais ou menos isso, só que foi pior. Ele ia substituir Elias. Só que ele nem sabia disso. Daí, irmãos, Elias foi ungir o sucessor dele. Quem era o sucessor dele? Você ia achar que ele ia pegar um PhD de Harvard para substituí-lo. Não. Ele foi e Deus mandou ele ungir um jovem solteiro e que morava com o pai e com a mãe. Levanta a mão se esse é seu caso. Quantos aqui são jovens solteiros que moram com o pai e com a mãe? Levanta a mão. Vários. Sua vida é boa e você não sabe. Sua vida é boa e você não sabe. Você reclama do seu pai e da sua mãe, é pior sem eles. Irmão. Então, Elias não foi ungir um cara super top. Foi um jovem solteiro que morava com o pai e com a mãe. E o nome dele era Eliseu. É um nome bonito para você pôr no seu filho quando você tiver um filho. Sabe o que significa Eliseu? Significa Deus é salvação. Não é bonito? Achei lindo. Deus é salvação. Olha aí, Lincoln. Não põe Lincoln Jr. Eliseu. Deus é salvação. Bom, esse Eliseu, ele era um trabalhador no campo. Ele era quase um cowboy. Ele era um trabalhador do campo e ele estava arando a terra. Quantos aqui sabem o que é arar a terra? Levanta a mão. Olha, vários.
Depois, na sua casa, você põe no YouTube pra você ver melhor. Tem um vídeo lá de 3 minutos, bem chato. Eu consegui assistir 1 minuto e meio, mas eu vi. Arar a terra é mais ou menos assim. Você põe um boi do lado do outro. Um boi todo mundo sabe que é, né? Nem que seja um pedaço de carne na churrascaria. Aquilo lá é boi, tá? Põe um boi do lado do outro. Daí você prende no boi um pedaço de madeira que vai pra trás. E embaixo tem tipo uma lâmina bem grande assim, que fica encostada no chão. Antes de você poder lançar a semente, você vai segurando aquela, tipo uma lâmina, o boi vai andando e vai abrindo um buraco na terra, certo? Se eu tiver errado, alguém me corrige. Vai abrindo um lugar na terra para poder lançar a semente depois. Ele estava fazendo isso, só que ele ia fazer isso com 12 grupos de bois. Era um trabalho bem difícil. Você acha que seu trabalho é difícil, irmãos? Isso aqui era difícil. Olha, hoje eu tive um trabalho muito difícil. Eu passei a tarde, eu tenho um grupo no meu WhatsApp agora que são de pessoas que se formaram comigo no ensino médio. E eles estavam falando que eles estavam trabalhando. Eu falei, gente, vocês não sabem o que é trabalho difícil. Hoje eu passei a tarde cuidando de 40 adolescentes na feira cultural da minha escola. Você acha que seu trabalho é difícil? Vai organizar 40 adolescentes para apresentarem um trabalho na feira cultural. Mas eu sobrevivi, glória a Deus. Ontem à noite eu pedi para Jesus voltar, para não precisar chegar hoje. Mas Jesus não voltou e eu sobrevivi. Foi difícil. É mais ou menos arar a terra, de tão difícil. E daí, Eliseu estava arando a terra. O que aconteceu? Elias chegou perto de onde Eliseu estava. E Elias tinha uma capa. Não capa de super-herói, mas eu sei que você pensou nisso. Ele tinha uma capa. Aquela capa era feita de pele de animais e tinha pelo na parte de cima. E os profetas naquela época usavam uma capa como essa. E aquela capa representava o poder, a autoridade daquele profeta, o poder espiritual dele. O que é que Elias fez? Imagina a cena, Eliseu estava lá, suado, fedendo, descabelado, com cheiro de cocô de boi, porque os bois devem fazer cocô, né, enquanto eles estão fazendo isso. No sol, Elias chegou com a capa dele, com a autoridade profética, e colocou nas costas de Eliseu. O que aquilo significava, irmãos? Eliseu entendeu naquela hora que ele estava sendo chamado para algo muito maior do que simplesmente trabalhar na terra. Quando Elias tirou a capa e colocou nas costas de Eliseu, entendeu? Deus tem algo muito maior para mim do que eu simplesmente trabalhar com bois. E essa é a primeira coisa. Eu quero te falar 2 coisas só nessa noite. O André Alencar autorizou que o meu sermão tivesse só 2 pontos, então tem só 2 hoje. A primeira coisa é que Eliseu foi chamado para algo maior do que ele já tinha visto. Ele ainda não sabia, mas os dias de agricultor dele estavam chegando ao fim. Imagina ele lá na casa dele, acordando cedo para trabalhar com os bois, e Deus já estava mandando Elias ir lá ungir Eliseu e tirar Eliseu daquela vida. Ele não sabia, mas Deus já tinha decretado que aquela vida dele ia ser transformada. A vida dele ia sofrer uma reviravolta completa. Israel estava passando por um momento de crise, Elias estava passando por um momento de crise, e Deus estava levantando um menino solteiro, fedido, de trabalhar no campo, para ter uma reviravolta grande na vida dele. Olha, irmãos, você está passando por um momento de crise na sua vida? Deus está querendo te levantar e fazer uma reviravolta na sua vida. Se a sua família está vivendo um momento de crise, então é você, um jovem, que Deus quer levantar para trazer uma reviravolta na sua vida e naqueles que ficam perto de você. Ele nem sabia, mas Deus já tinha escolhido a vida dele para fazer uma grande obra em Israel. Você está aí resolvendo as suas coisas, correndo atrás das suas coisas, às vezes você nem sabe, mas Deus escolheu você para realizar uma grande obra. Vira para o irmão que está do seu lado e diz isso para ele. Deus escolheu você, irmão, para realizar uma grande obra. Vira para o irmão que está do outro lado, cheio de fé, e diz: Deus escolheu você, irmão,
para realizar uma grande obra. Olha, irmãos, com certeza você está envolvido em alguma coisa. Quantos aqui têm um trabalho? Levanta a mão. Quantos aqui trabalham? Muitos. Quantos aqui não trabalham, mas estudam? Levanta a mão. Você não trabalha, mas você estuda. Ah, muitos. Você é um estudante. O Gabriel estuda e dá trabalho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Olha, irmão, mesmo que você não tenha um emprego ainda, que você seja um desempregado, se alimentando dos seus pais, se alimentando muito, né? Porque jovem come muito. O Gabriel come muito também, dá trabalho e come muito. Você está envolvido em alguma coisa na sua vida. Eu espero que você não seja um vagal aí pela terra, que fica só comendo, dormindo e babando e sujando cueca. Eu espero que você produza alguma coisa na sua vida. Você está envolvido em alguma coisa na sua vida. Ou no seu trabalho, ou em dar trabalho para o seu pai e para sua mãe, em estudar. Em alguma coisa você está envolvido na sua vida. E eu quero dizer para você hoje que Deus tem para você algo muito maior do que naquilo que você está envolvido. Você tem um emprego que você gosta, Deus tem para você algo muito maior do que o emprego que você gosta. Você estuda, faz faculdade, Deus tem para você algo muito maior do que só fazer faculdade. Você está aí prestando vestibular, vai fazer prova de Enem amanhã, quer passar numa universidade boa, Deus tem para você algo muito maior do que você estudar na melhor universidade do Brasil. Tem gente que fica muito preocupado com as coisas que está ocupado e se esquece de que Deus tem projetos maiores para a sua vida. Eu gosto muito do meu emprego, gosto muito de ser professora. Mas olha, eu seria muito infeliz se a minha vida fosse só ser professora. A felicidade da minha vida, mesmo que eu gosto do meu trabalho, gosto dos meus alunos. Amém, Jesus, gosto. Eu gosto. Eles são legais de vez em quando, irmãos. Mas se a minha vida fosse só isso, meu Deus, eu ia ser um estresse ambulante por aí. Deus tem para mim e para você algo muito maior do que as coisas em que a gente está envolvidos. Tudo que você faz aqui na terra, um dia vai acabar. Você está muito preocupado com ter uma casa própria? Um dia vai acabar. Você está muito preocupado com ter aí um emprego maravilhoso? Um dia tudo isso vai acabar. Você está preocupado em ter o carro maravilhoso, o carro do ano, um SUV chiquérrimo? Um dia tudo isso vai acabar. Sabe o que é que nunca vai acabar? O reino de Deus. Você está envolvido em um monte de coisa dessa terra? Tudo isso vai passar. A única coisa que a gente faz e que vai durar para sempre é o reino de Deus. Não adianta nada você ficar preocupado com um monte de coisas que você faz aqui na terra e se esquecer dos projetos do reino de Deus, porque são só os projetos do reino de Deus que vão durar para sempre. E olha, Jesus gosta de chamar pessoas ocupadas, sabia? Se você anda muito desocupado na sua vida, olha, você está muito desocupado, está dormindo muito, tem alguma coisa de errado com você, sabia? Vai caçar alguma coisa para você fazer, porque Jesus gosta de gente ocupada. Você está muito vagabundo, vai arrumar uma coisa para você fazer. Vem aqui ajudar o Silvano, ou vai lá na minha casa lavar roupa. Tem um monte de roupa para lavar na minha casa, eu arrumo uma coisa para você fazer. Se você está muito desocupado, tem alguma coisa de errado na sua vida. Porque o Senhor gosta de gente ocupada. Você viu que Eliseu foi chamado enquanto ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Você consegue lembrar de mais alguém aí na Bíblia, pouco famoso assim, que chamou um discípulo enquanto o discípulo estava trabalhando? Você consegue lembrar de alguém? Quem consegue lembrar de uma pessoa que chamou um discípulo? Ah, quem foi? Jesus. Olha lá, vai lá na sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Jesus também usou essa estratégia. É velha essa estratégia já. De chamar um discípulo enquanto o discípulo estava trabalhando. Olha lá Mateus 4, versículo 18. Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Qual era o trabalho deles? Pescar peixe. Deve ser um trabalho difícil também.
Eu gosto de comer peixe. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Agora, viram umas páginas lá para Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele coletava impostos, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Olha aí como é que Jesus foi chamar os discípulos dele. Tinha discípulos que eram pescadores. Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que é mais importante, pescar peixe ou pescar homens? Pescar homens. Vem, eu vou fazer de você pescadores de homens. O que eles fizeram? Largaram as redes e seguiram Jesus. Mateus estava lá coletando impostos. Jesus chegou para ele, olhou para ele e falou: vem, me siga. Mateus deixou tudo aquilo e se tornou apóstolo. Olha a gente lendo o que ele escreveu. Irmãos, Jesus está chamando você para algo maior do que você já viu. Mesmo que você faça alguma coisa muito importante, o reino de Deus é muito maior do que aquilo que você faz. E Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado também. E sabe o que ele fez? Eu nunca tinha percebido isso no texto. Tem um detalhe muito legal, não sei se você percebeu. Elias foi e colocou a capa. Eliseu entendeu: opa, estou sendo chamado. A Bíblia diz que ele fez o quê? Que ele saiu correndo atrás de Elias. O texto diz que Eliseu correu atrás de Elias. Eu fiquei imaginando a cena. O homem lá todo suado, com a capa atrás e correndo atrás. Acho que ele ficou gritando: Elias, Elias, espera aí por mim, espera por mim. Não vai embora sem mim, não. Se eu tivesse escrito a Bíblia, eu ia falar tudo isso. A minha Bíblia ia ser enorme se eu tivesse escrito. Eu ia contar tudo isso. E ele saiu correndo e levantou poeira do chão. E ele levantou a mão e começou a pular e gritar: Elias! E chamou Elias. Irmãos, o que é que ele fez? Ele saiu correndo. A Bíblia não diz que ele ficou parado pensando: e agora? Vou ou não vou? Boi ou Elias? Cocô de vaca ou servir o profeta? Minha mãe lava minha roupa. Agora eu vou ter que lavar minhas cuecas sozinho. E se Elias for fedido e roncar à noite? Será que vale a pena? A Bíblia não diz que ele parou e ficou pensando o que valia mais a pena. Na mesma hora, ele saiu correndo atrás do profeta. Ele não ficou pensando, não pediu um tempo. Ele não falou assim: Elias, espera aí que eu preciso pensar. Volta amanhã que eu te respondo. Me manda um WhatsApp amanhã e daí eu te dou a resposta pelo WhatsApp. Não esquece não, me cobra amanhã que eu te respondo. Ele não ficou pensando. Na mesma hora, ele saiu correndo atrás de Elias, aceitando o chamado. Irmãos, olha, você recebeu um chamado de Deus para participar de um projeto maior do que tudo que você já viu. Para de ficar parado pensando se você quer se envolver ou não. Tem gente que ouve a palavra e cruza os braços e fica na dúvida. E agora? Me envolvo ou não me envolvo? E sabe o que a pessoa faz? Ela fica colocando na balança, pensando o que é que ela vai ter que deixar para servir a Jesus e o que ela vai ganhar em troca. E começa a fazer uns prós e contras, de pensar o que é que compensa mais para a vida dela. Se você recebeu um chamado de Deus, então corra atrás de cumprir com o seu chamado. Tem gente que até fala assim: não, beleza, eu quero, mas fica andando a passo de tartaruga. Parece uma lesma manca, andando a meio quilômetro por hora. O projeto de Deus para você não é para você ser uma lesma, uma tartaruga gorda. O projeto de Deus para você é que você corra para cumprir com o que Ele tem para sua vida. Se Jesus mandou você fazer discípulos, por que é que você está parado? E por que você está tão devagar no projeto de Jesus de fazer discípulos? Se Jesus chamou você para ser líder de célula, por que você não tem célula até hoje? Você está parado pensando se compensa ou não? Se Jesus chamou você para ser discípulo, por que é que você está na dúvida se você quer ser discípulo ou não? Porque você está parado.
Quando você recebe um chamado de Deus, é para você sair correndo, logo, rápido, para cumprir com o que Deus tem para sua vida. Tem gente que recebeu o chamado faz anos, até hoje não fez um discípulo, e recebeu o chamado faz anos. Tem gente que já foi chamado há um tempão e até hoje não é líder de célula, não foi pregar o evangelho ainda. Eu fui ser líder de célula, eu não tinha nenhuma discípula. Quem foi minha primeira discípula foi a sobrinha do pastor Noboyuki, que nem sabia meu nome direito. E daí a pastora Samara teve dó de mim, misericórdia de mim, e me deu ela como discípula para eu poder começar minha célula. Eu tinha acho que 14 anos. Eu era tão boba, irmãos. Até hoje eu sou meio boba, eu tenho 27. Imagina com 14 como que eu era. Eu era tão bobinha. E daí eu ganhei essa discípula. E uma amiga minha, para me dar um up, foi na minha célula também. E essa foi a minha primeira célula. Mas eu tinha muita pressa de cumprir com o chamado de Deus na minha vida. E eu lembro que a gente ia ter multiplicação de células, e eu ia na célula da pastora Samara, e só podia começar a sua célula quem tivesse levado um visitante. Aquele era o último sábado para levar um visitante. E eu convidei uma menina chamada Letícia para ir comigo na célula. E eu estava cheia de fé, porque eu estava louca para começar a minha célula. Estava desesperada para sair correndo e começar a minha célula. Só que você acredita que a Letícia não foi aquele dia na célula? Ela não foi. Ela me deu um despiste. Como diz meu pai, ela não foi. Irmãos, eu interrompi a célula, porque eu cheguei gritando na célula, de tanto que eu chorava. E a pastora Samara teve que parar a célula por causa de mim. E todas foram me consolar, de tanto que eu chorava, porque eu queria muito começar a minha célula com a Letícia. E a Letícia não foi aquele dia. E ficaram me consolando para eu ter calma, que eu ia conseguir. E daí, eu nem sou dramática, né? Nem um pouco. E daí escorria ranho de mim assim. E a pastora Samara, sem saber o que fazer, se ela dava o estudo, se ela enxugava meu ranho, se orava por mim. Porque eu estava com muita pressa de cumprir com o chamado de Deus para minha vida. Hoje, nessa noite, o Senhor está dizendo para você: você está sendo chamado para algo maior do que você já viu. Corra logo atrás do seu chamado em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu quero falar para você é que Eliseu, naquele dia, ele não tinha um plano B. Como assim ele não tinha um plano B? Olha, naquele dia Eliseu foi chamado para deixar tudo de lado e se tornar discípulo de Elias. Ele ia deixar o trabalho dele, os bois dele, o arado dele, a mãe, o pai, a casa, o conforto, os amigos, a comunidade que ele vivia, a cidade onde ele tinha nascido e morava até hoje. Ele ia deixar tudo e ir embora ser discípulo de Elias. Você pode pensar o seguinte: bom, ele deve ter pensado que ele devia deixar um plano B atrás. Porque se daqui 1 mês ou 2 não der certo, o que ele vai fazer? É melhor ele deixar um plano B. E se ele tiver que voltar? E se não der certo? Se ele desistir? Irmãos, Eliseu não tinha um plano B para caso ele desistisse. Sabe o que ele fez? Ele rompeu todas as pontes, todas as ligações que ele tinha com o passado dele. Volta lá para 1 Reis 19. Olha o que ele disse no versículo 20. Essa parte é muito interessante. 1 Reis 19, versículo 20. Olha o que Eliseu fez. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Irmãos, olha só. Eliseu chegou para Elias e falou assim: Elias, deixa eu ir lá dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Eu vou me despedir deles. Elias falou assim: vá e volte. Lembre-se do que eu te fiz. Você vai se despedir do seu pai e da sua mãe, mas não se esqueça que eu coloquei a capa nas suas costas. Quando Elias disse aquilo, ele estava dizendo: Eliseu, não se esqueça, foi o próprio Deus que te chamou. Diz para o irmão que está do seu lado: irmão, é o próprio Deus que está te chamando.
Quem está te chamando para participar de um projeto não é o apóstolo, não é o pastor Nobo, não sou eu, nem é o seu discipulador. É o próprio Deus que está te chamando. E Elias falou para Eliseu, não se esqueça de que é o próprio Deus que está te chamando. Jesus mesmo disse, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então Elias disse, Eliseu vai, mas não se esqueça, o próprio Deus está te chamando para esse projeto. Você vai se despedir do seu pai e da sua mãe, mas Deus está te chamando para o projeto. Você vai desistir, vai se despedir e vai voltar, porque Deus está te chamando. Daí, irmãos, eu lembrei que teve uma vez que fizeram esse mesmo pedido para Jesus. Se você é um cara que gosta da Bíblia, você vai lembrar. Uma vez, um cara bem cabeçudo, pensa aí numa pessoa bem cabeçuda que você conhece. Pensa aí. Você conhece uma pessoa bem cabeçuda? Eu conheço várias. Um cara bem cabeçudo chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu vou te seguir. Ele chegou, eu acho que ele já chegou assim, chegando, achando que ele estava lá em cima. Mestre, eu vou te seguir. Só deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe e eu volto. Ele pediu isso para Jesus. Parece o que Eliseu pediu. E você pode falar, Jesus era gente fina. Jesus falou, vai lá, filho. Depois você volta. Olha o que Jesus disse para ele. Olha lá, Lucas capítulo 9. Irmãos, se você é um jovem inteligente, todos vocês são muito inteligentes, amém? Isso, profetiza, irmão. Todos vocês são muito inteligentes. Você já vai entender o que eu quero dizer. Olha lá, Lucas 9, 61. O cara já chegou achando que ele estava abafando. Que ele ia estar lá em cima com Jesus. Lucas 9, 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus deixou ele voltar e se despedir? Jesus falou, você está olhando para trás. Daí você pode pensar, ué, mas por que Elias deixou e Jesus não deixou? Jesus é tipo um professor malvado que não deixa os alunos fazerem nada? Não. Essas duas despedidas eram muito diferentes. Você já vai entender. Eliseu queria se despedir do seu pai e da sua mãe como um ato de amor e de honra aos pais. E aquela despedida ia marcar o começo de uma nova vida dele. Ele estava se despedindo para dizer, eu não volto mais. Não me espere, a minha vida aqui acabou. Agora eu vou cumprir com o projeto de Deus. Ele foi se despedir para honrar os pais dele e para dizer, tchau, eu tô indo embora, eu não volto mais. Só que Jesus sabia que aquele jovem ainda era apegado com as coisas do mundo. Jesus sabia que aquele jovem queria voltar para se despedir, mas não para começar uma nova vida, porque o coração dele ainda estava nas coisas do mundo. Jesus sabia que se aquele jovem voltasse para se despedir, ele não ia conseguir seguir Jesus, porque ele ia ficar olhando tanto para as coisas do passado dele, ele ia olhar tanto para trás, que ele não ia conseguir seguir Jesus. Aquele jovem tinha um plano B. Eu vou seguir Jesus, mas se não der certo, eu volto a morar com meu pai e com a minha mãe. Eu vou seguir Jesus, mas se não der certo, eu vou arrumar aquele emprego ali. Eu vou seguir Jesus, mas eu vou conversar sempre com aquela menina. Deixa ela sempre lá no meu WhatsApp, porque a hora que eu cansar, eu vou e saio com ela. Eu vou seguir Jesus, mas eu vou manter essas amizades aqui no mundo, porque vai que eu saio da igreja, eu preciso ter uns amigos para me apoiarem. Entendeu? Tem gente que recebeu o chamado, mas sempre mantém um plano B na agulha. Na hora que a água for subindo e a pessoa ficar meio descontente com alguma coisa, ela volta atrás e volta para o mundo. Jesus sabia que aquele homem, aquele menino, aquele moço ainda era pegado com as coisas do mundo. Irmãos, daí, olha só o que Eliseu fez. Eu preciso encontrar esse cara no céu. Olha o que ele fez. Meu personagem preferido da Bíblia é o apóstolo Paulo, né? Você sabe, mas Eliseu, que ele era meio esquentado da cabeça, né? Mas que homem. Olha o que ele fez. Ele se despediu do pai e da mãe dele.
Daí sabe o que ele fez? Ele pegou o instrumento de trabalho dele, o arado, queimou o arado dele. Pegou os bois, que eram o instrumento de trabalho dele, sacrificou os bois e fez um churrasco. E deu para a galera comer. Eu imagino que deve ter sido uma festa, talvez uma festa de despedida. Não tinha como ele voltar atrás. Não tinha como ele voltar para a vida dele antes, irmãos. Você entendeu? Ele queimou o instrumento de trabalho dele e matou os bois. Nem que ele quisesse, não tinha como ele voltar. Ele destruiu toda a ligação que ele tinha da vida anterior dele e foi viver o chamado dele para a vida dele. Se ele desistisse, não tinha o que ele fazer. Para onde ele ia? Eu não posso voltar para casa do meu pai e da minha mãe, já me despedi, eu não tenho mais trabalho. Me desfiz de tudo que era da minha vida antiga e agora eu vou cumprir com o projeto de Deus. Talvez está faltando isso na sua vida. Está faltando você destruir na sua vida todas as coisas que ainda te ligam com o seu passado. O Senhor Jesus já te chamou para cumprir com um projeto maior do que você já viu ou imaginou. Agora está na hora de você queimar, destruir na sua vida tudo aquilo que te liga com o seu passado e que se tornou um plano B na sua vida. Se não der certo, eu volto para aquilo lá. Pensa aí na sua vida. Feche seus olhos. Pensa aí. Tem alguma coisa na sua vida que ainda te liga com o seu passado? Pensa aí. Eliseu teve que se despedir do seu pai e da sua mãe. E Eliseu teve que matar os bois e queimar o arado para ele poder cumprir com o projeto de Deus para a vida dele. Será que tem alguma coisa na sua vida que ainda te liga com o seu passado? Queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Senhor Jesus, me mostra nessa noite se tem alguma coisa na minha vida que eu preciso destruir e que eu preciso quebrar no meu passado. Em nome de Jesus. Olha, o Senhor vai te mostrar, irmão. Se o Senhor te mostrar, você precisa fazer a mesma coisa. Tem crente que gosta de lembrar do seu passado. O cara foi um vagabundo, safado, sem vergonha. Se converteu. E gosta de ficar contando para os outros o quão vagabundo, o quão safado, o quão sem vergonha ele era. Você conhece gente assim? Misericórdia. Tem crente que gosta de lembrar do passado. Você tinha que ter vergonha de quem você era antes de Jesus. Porque sem Jesus a gente é muito podre, muito feio, não é bonito você dizer o que você era antes de Jesus. Está na hora de você destruir tudo aquilo que te liga com o seu passado. Teve uma vez em João capítulo 6, e esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Eu tenho muitos textos preferidos, esse é um deles. Jesus falou para a multidão que eles tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente foi embora, não quis mais seguir Jesus. Aí, Jesus chegou para os 12 dele, fez uma reunião de 12 e falou assim na reunião de 12 dele: algum de vocês mais quer ir embora? Imagina, você vai na sua reunião de 12 e seu líder fala isso. Eu nunca falei isso, nenhuma reunião de 12, nunca tive coragem. Jesus chegou para os discípulos dele e falou: algum de vocês quer ir embora também? E se alguém falasse isso para você hoje? Você não quer ir embora também? Voltar? Daí Pedro, claro, tomou a frente e você sabe, ele falou: Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro falou? Jesus, se eu deixar o Senhor, eu vou fazer o que na minha vida? Eu não tenho ligação nenhuma com o passado mais. Eu não sei pescar mais. Você viu que ele tentou pescar depois, não conseguiu, né? Eu não sei pescar mais, Jesus. Para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Na sua vida você não pode ter um plano B. Irmãos, olha, eu não teria o que fazer na minha vida se eu deixasse de cumprir com o projeto de Deus. Eu ia fazer o que da minha vida? Meu Deus, não sei, eu ia morrer. Eu ia fazer o quê? Eu não tenho outro plano para minha vida.
Para de criar um plano B para você. Se não der certo, você corre para outro lugar. Eliseu foi chamado e ele não tinha um plano B para a vida dele. Você também não pode ter um plano B para a sua vida. Para terminar, Eliseu aceitou, entendeu que o Senhor tinha um projeto maior para a vida dele, correu atrás de Elias, quebrou as pontes para o passado e ele começou a ser servo de Elias. Ele serviu Elias durante 7 anos. E eu acho que na cabeça dele, aquilo lá já estava bom. Puxa, tô sendo o braço direito, 12 de primeira geração do maior profeta de Israel. Mas, irmãos, Deus ainda tinha mais para a vida dele. Diz pro irmão que está aí perto de você, Deus ainda tem mais para você. Deus ainda tem mais para você. Irmãos, Deus ainda tinha algo maior para ele, que aconteceu 7 anos depois, alguns capítulos depois, e você sabe a história. 7 anos depois, o Senhor mostrou para ele qual era o projeto grandioso que Deus tinha para a vida dele, que era substituir Elias. E daí, ele ficou com Elias até o fim da vida de Elias. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se tornou o líder profético de Israel. Ele recebeu o manto de Elias. Ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Ele teve um ministério que durou mais de 50 anos. Ele se tornou conselheiro de reis. Irmãos, Eliseu, essa história é uma das histórias mais engraçadas da Bíblia. Você acredita, a Bíblia é engraçada, você que não percebe. Você acredita que depois que Eliseu morreu, os ossos dele estavam no túmulo? Daí, muito tempo depois que ele tinha morrido, foram enterrar um outro maluco. Foram 2 amigos enterrarem o maluco no mesmo túmulo de Eliseu. Só que nisso estava carregando o corpo do amigo, né? Grande amigo. Estavam carregando. Nisso chegou um exército de inimigos. O que eles fizeram? Opa, não dá tempo de enterrar. Vamos jogar em qualquer lugar. Pegaram o corpo do amigo e jogaram no túmulo, que tinha sido o túmulo de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Tinha um osso de Eliseu no túmulo. Adivinha o que aconteceu? Tinha tanto poder naquele menino que cuidava de bois, que anos depois dele morrer, quando jogaram o corpo no túmulo dele, o cara ressuscitou. Você acredita? De encostar o corpo no osso de Eliseu. Quem iria imaginar que daquele menino que cuidava de bois ia se tornar um dos maiores profetas da história de Israel? Mais de 50 anos de ministério profético. Imagina o susto depois. Você foi levar o cara para enterrar e depois você tromba com ele no centro da cidade. Meu Deus do céu. Imagina se o cara era chato. Puxa, mas não morre essa criatura. Continua vivo. Imagina o susto. Aconteceu isso. Irmãos, ninguém iria imaginar que Deus ia fazer tanta coisa na vida de Eliseu. Às vezes alguém olha para você e pensa, coitado, é pobre e feio. Não dá nada por você. Acha você feio, chato, pobre. Chato ainda por cima. As pessoas podem olhar para você e não dar nada por você. Mas Deus olha para você e pensa num projeto grandioso para a sua vida. Que as pessoas não conseguem nem imaginar aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Se você acha que você é feio, que você é pobre, que ninguém dá nada por você, é você mesmo que Deus quer. Porque daí Deus cumpre com o projeto na sua vida. Bonito eu não garanto, mas melhorado você fica. Deus faz você prosperar. Deus te torna importante no reino e faz na sua vida coisas que você não pode nem imaginar. E o Senhor quer fazer isso na sua vida nessa noite também. Ele quer ungir você para você receber esse chamado. Que você, em nome de Jesus, pare de ficar enrolando para cumprir com o chamado de Deus. Que você corra para pregar o evangelho, para ser líder de célula, para fazer discípulos. E que você rompa com tudo aquilo que possa querer fazer você voltar atrás. Você recebeu um chamado muito maior do que você pode imaginar, do que você já viu. Amém? Fique em pé no seu lugar para a gente orar nessa noite. Juntos por esse propósito. Nós vamos orar. Tendo a certeza de que o Senhor te chamou
para esse grande projeto. E você vai sair daqui nessa noite querendo correr para cumprir com o propósito de Deus para sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te louvamos pela certeza de que o Senhor nos chamou para fazer parte desse grande projeto. Te adoramos, Espírito Santo, pela certeza de que o Senhor nos escolheu, como o Senhor escolheu Eliseu, quando ele estava trabalhando e ninguém dava nada por ele. Ninguém acreditava que naquele moço algo tão grandioso poderia acontecer. Nós podemos ter certeza de que o Senhor chamou cada um desses jovens aqui nessa noite para cumprirem com esse grande projeto, como o Senhor chamou Jesus, Eliseu. Eu sei que o Senhor chama cada um desses jovens nessa noite, e nós te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui nesse lugar, nessa noite, para fazer nas nossas vidas a mesma coisa que o Senhor fez em Eliseu ali naquele dia, Senhor. Faz aqui nesse lugar de novo a mesma coisa, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos ungir nessa noite, como Eliseu foi ungido por Elias ali naquele dia. Faz acontecer de novo aqui nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos receber essa unção para cumprirmos com esse grande projeto. Em nome de Jesus, te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui fazendo nas nossas vidas aquilo que o Senhor fez na vida de Eliseu, em nome de Jesus.